Você já ficou surpreendido com palavras sábias que saíram da sua boca ou uma intervenção sobrenatural do Senhor? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez percorrendo esse itinerário com a palavra do Senhor, cada vez mais aprendendo aquilo que o Senhor traz no seu cotidiano, traz para que nós possamos colocar em prática, para que esta vivência da palavra possa ser fonte de muitos frutos na nossa vida. Hoje eu quero meditar com vocês o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 21 a 24. Diz assim: Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Olha só, a palavra começa dizendo deste louvor que o Senhor que exulta na presença do Espírito. Isso já mostra aí um pouquinho dessa dimensão trinitária, né? O Espírito justamente que está ali, que repousa sobre o Senhor e ao mesmo tempo faz ele louvar ao Pai. Esse é o que nós chamamos do jogo trinitário, né? O Espírito sobre o Filho que faz o Filho erguer um louvor ao Pai, um amor que passa dentro do outro e se transforma como que num ciclo, né, de amor, né, quanto essa experiência ela é bonita para nós, né, quando nós trazemos no nosso coração pessoas. Essas pessoas são para nós, né, justamente inspiração. Esta inspiração nos leva a louvar outra pessoa, a agradecer pela vida de outra pessoa, e aquela pessoa também fica agradecida pela nossa vida, pela vida daquela. Ou seja, entra nesse jogo trinitário por exemplo, de uma amizade onde um se sente dentro do outro e um sempre repete o quanto que o outro é um dom, né, para a vida dele. Isso é bonito, é uma expressão que a gente pode realmente colocar em prática no nosso dia a dia. Bom, o Senhor aqui, ele faz esse louvor porque havia acontecido algo extraordinário. Os discípulos haviam voltado, estavam felizes porque os demônios os obedeciam, né? Ou seja, as pessoas eram libertas. E aquilo fazia com que eles voltassem em festa. Mas o Senhor fala: alegrai-vos ainda muito mais, né, pelo reino dos céus. Alegrai-vos porque o teu nome está sendo escrito no céu. Muito mais do que a libertação, muito mais do que as curas que aconteceram, é o nosso nome estar escrito no céu. Enfim, os discípulos fazem isso e o Senhor começa a louvar, a agradecer. E é interessante porque aquelas libertações, aquelas curas, não precisavam acontecer por causa de uma sabedoria, de uma inteligência, de palavras, né, extraordinárias dos discípulos, simplesmente porque eles aderiram a Cristo. E em seu nome, então, toda a ação do mal era obrigado a se retirar, as autoridades do mal eram obrigado a obedecer por causa do Senhor. Então, eles estavam descobrindo a força desta unidade, a força deste nome, e essas coisas muitas vezes destronam os poderosos. Porque nós muitas vezes pensamos em grandes argumentos, grandes palavras, e de repente Deus age com uma simplicidade muito grande.
Lembro que uma vez na Cracolândia, abordando um jovem e nada convencia ele, nada convencia, falava até mesmo dos testemunhos que a gente estava ali vivendo, de estar na Cracolândia, mas não havia palavras que o convencessem. Chegou um momento, pedi para ele assim, olha, posso te pedir uma última coisa? Será que você não deixa a gente rezar por você? Ele aceitou e eu falava com Deus, Deus faz alguma coisa, porque já disse tantas coisas e nada adianta. E ali na oração, aquela pessoa sofreu uma libertação, foi liberta daquela ação do mal. Isso foi fantástico, porque ela gritava, louvava, né, por aquilo que o coração dela sentia de novidade dentro dela. E tudo aquilo aconteceu simplesmente porque o Senhor, através da oração que nós direcionávamos a Ele, realizou uma graça. Não foram tantas palavras, não foi tanta minha inteligência, porque nada disso funcionou. O que funcionou é uma graça de Deus que justamente entrou através da oração. Mas ela pode entrar de outras formas, até mesmo por coisas, vamos dizer assim, da razão. Então, você está conversando com alguém e você percebe uma intuição dentro de você, uma coisa tão clara, tão profunda, você diz para aquela pessoa e aquilo se torna para ela uma experiência de Deus. E tanto vale para aquela pessoa como para você mesmo. Quantas vezes, ao aconselhar alguém, percebi uma graça de Deus agindo, enquanto o raciocínio era como se entrasse numa lógica, numa profundidade que ia muito além daquilo que eu podia pensar, e aquilo que eu falava era como se fosse uma resposta não só para a pessoa, mas para mim mesmo. Quantas vezes você deve ter vivido isso? Sem dúvida, o Espírito começa a agir. O Espírito, ele repousando sobre nós, ele começa a revelar coisas profundas, desde cura, de libertação e também de palavras. Então eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos inteligentes e a revela justamente aos pequeninos, fazendo disso um dom e uma graça na vida de outras pessoas, simplesmente porque nós queremos e desejamos nos conectar com Deus, e nessa conexão de relacionamento com Deus, Deus vai nos dando uma sabedoria que vai muito além da nossa capacidade. Ele vai nos dando experiências de cura e de libertação que vão muito além de tudo isso. E o que nós fazemos no fundo é louvar a Deus, porque o Pai é louvado pelos frutos que nós produzimos. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.